só falando dessa dimensão, desse dilatamento crescente, da vontade de Deus aumentando na gente. E para que cresça e aumente, tem que ser fruto de amor. Não é possível, de fato, praticar a vontade de Deus sem amor por Jesus. Sem amor por Jesus, você transforma o Sermão do Monte numa coisa pior do que a lei de Moisés. Você fica um legalista das meticulosidades. Você se torna um ser neurótico. Ih, meu Deus, eu não adulterei, mas eu olhei para aquela mulher com um olhar impuro. Jesus, 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 Jesus. Como tem um monte de gente que sinceramente quer ser do Evangelho, mas não ama Cristo Jesus. Não recebeu aquela patada de amor de Cristo. Pá! Não foi rasgado, lacerado pelo amor de Deus. Não se internurou apaixonadamente, entranhadamente, enraizadamente por Cristo Jesus no Evangelho. Então sobra só algo que é muito mais difícil do que a lei de Moisés. A lei de Moisés, comparada com o Sermão do Monte, é uma brincadeira. Porque ela pode ser observada nas exterioridades, na maioria dos casos. E o cara que pratica as exterioridades fica com aquela ufania de dizer, não, eu estou cumprindo a lei. Ele só não cumpre o último mandamento, nunca. Que é aquele que diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo, o marido, a casa, o boi, o carro, qualquer coisa do teu próximo. E nisso todo mundo tropeça. E o Velho Testamento, e foi Moisés quem disse, que quem obedece toda a lei, mas tropeça num único dos seus mandamentos, se torna réu do pacote inteiro. Então, pela lei está todo mundo condenado. Pela lei, todos pecaram e todos carecem da glória, da graça de Deus, da cruz de Cristo e do perdão de Deus em Cristo. Por isso, pela lei, ninguém é justificado. Agora, isso que eu estou ensinando a vocês no Evangelho, e aqui, no tempo em que a gente está concentrado, de 2 meses ou 3 para cá, só no Sermão do Monte, e aqui específica e topicamente nessa oração do Pai Nosso, se você for tentar viver isso sem amor, você vai ficar neurótico, paranoico, dodóizão, perturbado, porque o Evangelho só serve para ser resultado e fruto de amor. É quando eu me enamoro de Deus em Cristo. Quando eu me apaixono por Jesus. Quando eu quero absorvê-lo e ser absorvido por Ele. Quando a vontade de segui-lo e de praticá-lo e de observá-lo é algo tão apaixonante ou infinitamente mais apaixonante do que a maior de todas as manifestações de amor apaixonado por quem quer que seja. Quando a gente não consegue despregar os olhos do objeto do amor. Só que aqui é numa dimensão indizivelmente sublime. E os meus olhos estão fitos nele, eu estava dizendo. Ontem à noite eu estava lá assistindo o meu amigo Paul McCartney, que faz parte da minha vida todo dia há tantos anos, desde que eu tinha 12, 13 anos de idade. Desde que eles iniciaram lá em Liverpool. E que eu ouvi o primeiro som deles, eles entraram em mim e eu neles. Como aconteceu com muita gente. Ontem estava cheio de gente de cabeça branca, como eu. O cinza, como a minha, lá no estádio entupido do Mané Garrincha. E parecia um culto, gente com a mão levantada, louvando. E eu muitas vezes chorei com a minha mulher, com a minha filha Juliana, que cresceu cantando, aprendendo as músicas. E o Hey Jude, que ele fez para o Julian, filho do Lennon. A minha filha Juliana, Ju, e a música virou dela, para ela. Eu contei a história toda da música para ela quando ela era criancinha. E ontem, quando tocou o Hey Jude, nós dois nos abraçamos num choro de vida inteira. Eu agradecendo a Deus pela vida dela e ela pela minha. E eu disse aleluia um monte de vezes. Por quê? Porque quando você vive de amor e em amor no Evangelho, não tem barreiras, não tem fossos, não tem separação, não tem nada estanque. Você sofre por amor vendo chacinas, massacres, genocídios, guerras e idiotices humanas. É o amor que te leva ao choro, à angústia, à dor. Por causa da vontade de Deus que você sabe qual é. E a transgressão em nome de olho por olho, dente por dente, em nome da Bíblia, em nome de juízos, em nome de Deus, em nome de tudo, contra Deus em favor do diabo e contra o ser humano. Então, por amor a Cristo, eu choro e sofro por causa da vontade de Deus que me habita. Mas também,
no show do Paul McCartney, eu digo aleluia, dou glória a Deus, me enterneço. Cada letra me conta uma outra história. Ontem eu fiquei lamentando que eu não ouvi The Long and Winding Road, com que eu me identifico na viagem toda da vontade de Deus, no labirinto da existência, me levando até a porta. Always brings me to your door. Toda vez me leva e me põe diante dessa porta eterna. Para mim isso é pura devocional. Ou The Fool on the Hill, que ele não cantou ontem lá, mas que é uma música existencial para mim. Porque para muitos eu sou considerado um louco da montanha, o bobo da montanha, que fica pregando utopias não praticáveis. Porque só dá para praticar isso, e Jesus disse que não seria diferente. Só dá para praticar o Evangelho de Cristo se for com amor, por amor e para o amor. Se não, cara, desista. Se você não amar a Cristo, se o amor de Jesus não invadir você, se Jesus não se transformar na maior sedução da sua existência, se a sua paixão e o seu vínculo com Ele não for o que esteja acima de todas as paixões, amores e vínculos, você não vai conseguir viver a vontade de Deus com alegria e ela jamais será um fruto natural na sua vida. Agora, se você crescer em amor, naturalmente você pratica o Evangelho. O amor carrega o Evangelho nas entranhas da sua prática. O amor carrega o Evangelho nas entranhas da sua prática. Eu estou falando desse amor sublime, ágape. Tanto quanto falo do amor filéu, fraterno, sincero, carrega as entranhas do Evangelho na sua prática. O Evangelho só pode ser praticado por amor e em amor. E sem amor ele vira letra morta, vira matéria acadêmica, vira catequese, vira tema de discussão, vira exumação do grego, da língua original, ou da tentativa de entender como teria sido Jesus falando todas essas coisas em aramaico, mas não passa da língua, que Paulo diz que mata. Se você busca conhecer a Deus nas línguas originais, você vai ser sepultado por uma montanha de letrinhas. Porque o Evangelho só dá para ser conhecido, só dá para ser penetrado, só dá para ser entranhado. E só nos entranha e nos emprenha quando Ele é amor puro em nós. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu me manifestarei a Ele. E eu vou crescer nele, aumentar nele. Essa é a primeira dimensão. Agora, isto gera uma segunda coisa, que é aquela com a qual eu quero concluir no dia de hoje. E concluir esse tempo aqui, porque a gente vai adiante. Isso gera uma certeza de que a utopia é possível. É como a música Imagine, do John Lennon. Aqui, o cara que ouve aquilo diz, besterol. Isso aí, meu Deus. Nunca vai acontecer para nós na Terra. Não vai acontecer para você. É um troglodita, grosso, estúpido, tosco, que é um ente da idade da pedra. Um Neandertal era mais sofisticado do que você é. Porque você é ruim demais, cara. E todo mundo que vem com essa conversa para mim, ridicularizando os desafios utópicos, eu já sei de que natureza eles são. Já sei o teto deles qual é, sei que eles não vão passar daquilo, sei que eles nasceram para distopia, para serem os alimentadores das realidades distópicas. Mas eu fui posto nesse mundo para buscar utopias, para dizer aqui, no que a gente alcançou, é só para hoje, mas existe muito mais para alcançar. Como Paulo diz, a gente não deve abrir mão daquilo que a gente já alcançou. Mas não deve ficar agarrado ao que já alcançou. O que passou, a gente deixa passar. O que a gente alcançou, a gente não desperdiça, não despreza e não abre mão, porque já é onde a gente chegou. Mas não é o nosso teto, não é o nosso limite. Porque a gente está falando do conhecimento de Deus, da vontade de Deus e da prática da vontade de Deus no Evangelho na nossa vida, o que não tem limites. O que se renova todos os dias. Como Jesus prometeu que seria em nós como um esguicho eterno de uma fonte que brota, se renova para a vida eterna todo dia, todo dia, todo dia. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância e se renova todo dia.
Faz parte do espírito da consciência da vontade de Deus. Como Paulo diz em Romanos 12. A gente entrega o corpo em amor, por causa do amor, das misericórdias de Deus, do enternuramento de Deus na gente, a gente se entrega por amor, se abandona por amor. Isso se dilata em nós. E é integral, é mente, é alma, é sentimento, é emoção, é pensamento, é espírito, é verdade, é prática que gera atitude, comportamento e caráter e que pavimenta o caminho natural da prática e da vida do Evangelho diante dos nossos pés, mas não tem fim, não tem um limite. E aí a gente está sempre estimulado a olhar para as coisas que diante de nós estão, a prosseguirmos dia a dia para uma nova transformação. Como eu estava falando de Paulo em Romanos 12, primeiro a gente entrega o corpo, a vida, a integridade, a integralidade do ser como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto cotidiano, racional, dioturno, ininterrupto, é a nossa mente em Cristo e a mente de Cristo em nós, é isso que gera, que produz. E aí ele diz, e transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é uma coisa que vai mudando todo dia. Um cara que você encontra 20 anos depois, ele está na mesma, ele ficou empedrado. Ou ele vem com a mesma conversa, as mesmas doutrinas, os mesmos assuntos. Não houve mudança nenhuma. Em nome de Cristo, ele virou pedra, estátua de sal, mulher de Ló. Mas não vai a lugar nenhum, nem ficou em Sodoma e nem entrou num lugar de descanso. Que é o que acontece com a grande maioria das pessoas, infelizmente. Mas o nosso chamado é para esse processo de renovação. E a renovação pressupõe a busca da dimensão utópica. Eu não sou Cristo Jesus ainda, mas eu vivo para me tornar. Eu não sou Cristo Jesus ainda, mas eu vivo para me tornar semelhante a Ele. Esse é o chamado do Evangelho, se você não entendeu até hoje. Não é para você frequentar a igreja, dar dízimo, levantar a mãozinha, cantar música, dar adeus para o telhado da igreja. Não, é para você virar Jesus, é para você virar um Cristo na terra, até o dia em que você será completamente absorvido pela glória de Deus e você será cordeiro absoluto das práticas eternas da herança de Deus em Cristo Jesus, que se torna minha e sua e de quem quiser e de quem vier. Agora, enquanto isso, eu estou melhor hoje do que eu estive ontem, estarei melhor amanhã do que estou hoje. Eu estou crescendo todo dia e não admito retrocessos para mim. Eu quero andar adiante. Para você isso pode parecer utopia, para mim é a alegria do meu ser. É crescer todo dia. É por isso que aqui o nosso Novo Testamento, na conjunção de textos que nós temos, começando no Evangelho de Mateus e terminando no Apocalipse, que é onde eu concentro a aprendizagem da minha vida nos 4 evangelhos, a partir dos quais eu leio Paulo, leio Pedro, leio Judas, leio João, leio Apocalipse, leio tudo a partir de Jesus. Não só leio para trás o velho, mas leio até o que vem depois de Jesus, a partir de Jesus. Porque Paulo estava em processo, Pedro estava em processo, todos estavam em processo. Todos estavam crescendo, todos cresceram. Mas é fácil ver o crescimento de Paulo. Uma coisa é Paulo logo depois de convertido, outra coisa é Paulo escrevendo em 2 a Timóteo, sem ninguém traído por todo mundo, mas dizendo, a coroa da vida me foi dada. Eu estou firme aqui, não tem volta nem retrocesso. Na solidão de um presídio gelado, antes de ser executado. Crescendo. Como eu vejo João, sobre quem eu falei ontem, que começou a vida como um Bonerges, brigão, cheio de ambições. Como é que ele termina, né? Primeira epístola dele você vê. É amor, quem ama conhece a Deus, é de Deus, é nascido de Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Simplifica tudo e diz, olha, quem ama é de Deus, saiba disso ou não. O amor de Deus carrega intrinsecamente o Evangelho, de modo que qualquer um que ame já carrega o Evangelho no próprio sentido da prática do amor. Agora, demorou anos para ele chegar lá. E ainda havia muito mais coisa para crescer. Como para cada um de nós, assim também é. Mas é esse João que começou Bonerges e ambicioso, em vários aspectos, com o irmão dele, Tiago, que foi inclusive morto precocemente, decapitado pelo rei Herodes Agripa, conforme a narrativa de Atos no capítulo 12. Esse João é desterrado na ilha de Patmos.
e fica lá sozinho, como prisioneiro político, assim considerado porque declarava que Jesus Cristo era o único Senhor, era o Kyrios. E aí era um agravo para o imperador, e os judaizantes fizeram tanta pressão, e todo mundo tanta pressão, que ele acabou sendo levado, já na época de um imperador complexo, e exilado na ilha de Patmos, onde morreu. Mas as últimas construções espirituais que brotaram na mente desse homem, no João de Patmos, no João do Apocalipse, como alguns preferem chamar, e eu não vou nem explicar as razões de por que preferem assim chamar, para mim é bobagem, é indiferente. Esse João de Patmos conclui a revelação recebida antes de levar tudo para a extinção, de pegar todo o mal que a gente conhece e o mal que a gente desconhece ainda, graças a Deus, e colocar tudo no lugar de extinção e de finalização absoluta, que é o lago de fogo, pura expressão da misericórdia de Deus para a continuidade da vida, universal e transuniversal. A penúltima declaração dele, para descrever o processo humano e a prática realizada e coletivizada da vontade de Deus e socializada da vontade de Deus, é a Nova Jerusalém, que desce dos céus ataviada como noiva para o seu esposo. É ali que a gente tem a consumação do Pai Nosso. Vocês me ouviram falar vários dias aqui sobre o Pai Nosso. E o nosso Pai. E como o Pai, que é nosso, é Deus, Pai, e é Pai, Deus, e é de todos nós. Portanto, é nosso. E o Apocalipse termina como essa oração começa. Ela termina com a comunidade Pai Nosso, que a gente chama de Nova Jerusalém, ou que João chamou no Apocalipse, mas ela é a comunidade do Pai Nosso. É a comunidade da cura para todos. É a sociedade ressurreta glorificada. E porque o Pai é de todos, está em todos e habita em todos, portanto é nosso, a utopia da Nova Jerusalém tem portas abertas para todos os lados, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Sem acepção étnica, ou de língua, ou de cultura, ou de qualquer que seja a natureza inventável. Está aberta para todos, como Jesus disse em Lucas 13, que naquele dia viriam muitos do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e tomariam lugares à mesa no reino de Deus com os patriarcas conhecidos ali de imediato dos circunstantes que o estavam ouvindo, judeus e não judeus, mas sabiam acerca de Abraão, de Isaac, Jacó e de outros. Ele usa essa linguagem comum para os judeus do seio de Abraão, da comunhão na mesa de Abraão, para dizer, olha, vocês, religiosos, legalistas perversos, odientos e odiosos, ficaram de fora, batendo na porta sem entrar. Agora, eu garanto a vocês que gente que vocês chamam de gentios, pagãos distantes, virão do norte, do sul, do leste e do oeste e tomarão lugar a essa mesa, na qual vocês não têm assento. Porque vocês não deram de comer, não deram de beber, não acolheram, não amaram, não incluíram, não visitaram, não abraçaram. Vocês fizeram foi distinção, vocês segregaram, vocês odiaram, vocês cavaram fossos, abismos, ao invés de construir pontes. Vocês são a antítese de todo o amor do meu Pai e de toda a prática do Evangelho. Então vocês não têm lugar no Evangelho, vocês odeiam o Evangelho. Vocês odeiam tanto o Evangelho que foram eles próprios que vieram a matar o Evangelho, quando mataram Jesus. E são os mesmos que estão vivos hoje, querendo cultuar a Moisés, as leis de Moisés, e abominam o Evangelho. E eu só prego o Evangelho e eles têm ódio de mim. E eu só faço o Evangelho ficar cada dia mais estendido para quem quiser e para quem vier, e eles têm ódio disso. Porque eles queriam uma Jerusalém sem portas. Eles querem, de fato, é um gueto, porque eles vivem num gueto. Queriam que a Nova Jerusalém fosse um gueto de pseudo-eleitos, supremacistas, horrorosos, demoníacos. Mas como essa Nova Jerusalém é a expressão social, coletiva do Pai Nosso, que estás nos céus, e que desce dos céus e se assenta entre os homens, com portas abertas para todas as línguas, povos, etnias e nações, porque o Pai é nosso. E vem gente e entra, e lá está o rio da vida.
Ninguém nunca mais terá sede. É a promessa. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Já não haverá nem morte, nem maldição. Já não haverá perversidade, nem perversão. Já não haverá nada disso que caracteriza esse inferno circunstancial do nosso planeta, cada dia mais infernalizado pelas nossas práticas. E que tem a árvore da vida no centro, onde não há nenhum santuário, não há nenhuma religião, não há nenhum culto a não ser uma adoração à luz do Cordeiro, que também não está presente de maneira física, sentado em nenhum trono físico e pontuável. Não. João diz, não tem telhado, não tem abóbada, aberta para todos os lados, para todos os povos. A árvore da vida dá fruto todos os meses e até as suas folhas servem para curar os povos. É uma cura absolutamente vegetal que Sara, no Gênesis, começa com uma desconstrução da consciência a partir de uma ingestão vegetal. E o Apocalipse termina com dando acesso agora à árvore da vida, dizendo que até as folhas da árvore da vida servem para essa reconstrução da plenitude humana, da cura e da saúde humana, sem esquecer que a palavra salvação no Novo Testamento é equivalente à saúde, a cura, a se tornar saudável, aberta para todo mundo, porque essa é a cidade do Pai Nosso, onde não há santuário, nem culto, nem credo, nem doutrina, nem nada disso, isso é tudo palhaçada diabólica para nos distrair do amor e da prática simples do Evangelho. Quem não quer o Evangelho, abraça uma doutrina. Quem não quer o Evangelho, compra um compêndio de teologia e o decora. Quem não quer o Evangelho, arranja razões de separação em nome de Deus, ou da eleição, ou do que quer que se queira inventar como pretexto. Agora, quem ama o Evangelho, não se distrai com nada disso. Já começa a viver a utopia no presente. Eu quero todo dia, eu habito todo dia a espiritualidade da Nova Jerusalém, dessa cidade do Pai Nosso, que é a Nova Jerusalém. Todo dia eu busco viver a cidadania dessa nova sociedade ressurreta, glorificada. Bebendo da água da vida, comendo das folhas que curam, tomando posse de frutos de vida todo o tempo, renovando o meu ser nessa consciência, vendo irmãos aonde ninguém vê irmão, cultuando a Deus, como diz o Apocalipse, que os povos da terra virão de todos os cantos, trazendo a sua cultura, trazendo as suas canções, trazendo as suas produções, para adorarem ao Cordeiro com a produção das melhores construções da sua imaginação cultural, espiritual, psíquica, trazendo a Ele, não para um templo dos judeus, que não está lá, graças a Deus, nem um templo de cristãos, nem uma catedral, nem uma basílica, nem uma mesquita, nenhum pagode, nada. Não tem esse lugar, é em espírito e em verdade. Não é lugarizável a adoração a Deus, é em espírito e em verdade. Por isso, Jesus já disse que era assim, que vem a hora e já chegou, lhe disse a mulher de Samaria em João 4, por que eu vou reeditar o que está morto? A menos que eu queira ser parte de um culto de zumbis. Mas eu quero viver o que Jesus disse que já é. Vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu já posso viver essa utopia hoje, eu a vivo hoje, em qualquer lugar eu estou em estado de adoração feliz. Olhando na direção dessa luz. Fazendo parte dessa sociedade de amor, aonde não importa quantos façam adesão, eu fiz. Se outros quiserem fazer, aleluia, façam, serão bem-aventurados de Deus. Mas se ninguém quiser fazer, eu já fiz para mim. Não preciso da anuência nem da minha mulher, nem dos meus filhos, nem dos meus netos, nem dos meus amigos, nem dos melhores deles. Alguns compreenderam mais, outros compreenderam ainda menos, outros nem entenderam ainda, mas e daí? Eu estou vivendo o que eu já alcancei, estou buscando estender a mão para aquilo que eu já sei que preciso alcançar, porque eu sei que já sou, embora ainda não completei o atingimento absoluto, mas é nessa direção que eu vou caminhando, como Paulo disse aos Filipenses, não que nós ou que eu me julgue perfeito, porque eu não sou.
Não alcancei a perfeição, mas esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para a utopia, que só é a utopia para os seres ferozes, distópicos. Só é a utopia para quem não quer projetar como luz de Deus no mundo o que deve ser, o que tem que ser, porque o que tem que ser será naquele dia. Como eu sei que será, eu vou antecipando tudo que eu posso. Porque, como disse Paulo, eu já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Já estou. Já sou parte do eterno. Já sou inarrebatável em relação ao meu lugar absoluto e glorificado em Cristo Jesus. Agora, sem essa dimensão, ninguém vive o Evangelho. Ninguém. Você pode ser um cara legal, bonitinho, comportado, um bom cidadão, pode até estudar bastante teologia, fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, não sei o quê, mas sem amor, nada disso te aproveitará. Você pode ser o sujeito mais entregue possível, até, de certa forma, com capacidades altruísticas do ponto de vista social, ou demonstrativamente social, de pegar todos os seus bens e dar aos pobres. Como Paulo disse em 1 Coríntios 13, mas sem amor, nada disso te aproveitará, nada disso te aproveitará, nem a mim, nem a você, nem a ninguém. Nada. Você pode ter uma coragem, aquela macheza de mártir. Sou homem, meu pai criou um homem, minha mãe também, eu aguento o tranco, sou capaz de enfrentar, de dar o meu corpo para ser queimado, como demonstração da minha ortodoxia de fé. Paulo diz, olha, bobagem, porque sem amor, se você não tocar o pobre, o fraco, o angustiado, o aflito, o vazio, o que dizem que é perdido, os que fazem parte de distopias contemporâneas, se você se afastar deles, virar o rosto contra eles, nada disso te aproveitará, não terá valido a pena. Você pode ser o rei das declarações de fé, veemente. Paulo diz, e daí? Se você não tiver amor, meu filho, isso é apenas um condicionamento mental vestido de arrogância para consumo social, que você chama de fé. Mas para Deus é um vazio absoluto. Ou toda a ciência, ou toda a profecia, ou todo conhecimento, ou qualquer outras coisas que a gente chame de boas, só se tornam realmente boas quando vividas e praticadas com amor. Porque sem amor, Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 8, que sem amor, o conhecimento só incha a gente. Paulo diz, porque se alguém sabe, precisa aprender como convém saber. Porque o saber sem amor ensoberbece. É o conhecimento e o saber com amor que edifica, quebranta e enleva. Essa é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu chame a utopia da Nova Jerusalém para dentro da minha vida, todo dia. Mesmo que os seres distópicos olhem para você e te otarizem. Dizendo, olha aquele otário, aquele idiota. Está pensando o quê? Não tem senso de realidade. Eu olho com muita misericórdia, compaixão. E digo, Senhor, abre o entendimento dele para ele entender. Para ele pelo menos imaginar, porque ele está muito abaixo do John Lennon, que pelo menos teve a coragem de imaginar um mundo sem guerra, sem ódio, sem ninguém sendo mandado para o inferno, sem ninguém sofrendo da arrogância do céu, sem ninguém isso, sem ninguém aquilo, sem ninguém tendo tudo, enquanto bilhões não têm nada. Eu prefiro a minha irmandade com o John Lennon do que contigo. Estás aí dando dízimo, oferta, culto, isso e aquilo, decorando doutrina sem amor, sem sonho, sem projeção, sem desejo, sem querer nada de melhor, satisfeito com a porcaria da lama onde você se refastela de babugens existenciais. A vontade de Deus só é passível e possível de ser vivida e praticada em amor. E amor não é um romance, é uma escolha, é uma decisão. Tem horas que ele vem acompanhado, como no meu coração, eu só posso falar de mim, porque eu sou o laboratório de tudo que eu estou dizendo a vocês, eu sou o laboratório existencial de tudo que eu declaro no Evangelho. Tem que passar por mim, tem que me boa-novizar, tem que fazer bem a minha existência e tem que criar em mim o que eu estou propondo a você. Senão, eu estou mentindo e de nada me aproveitará. De nada me aproveitará. Então, repetindo, sem amor,
A vontade de Deus é inexequível, de maneira agradável a Deus, como um culto racional, como Paulo, e eu repito pela terceira vez no dia de hoje, propôs, em que a gente se entregue por inteiro, para que a gente prove a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. E ela vaze, transpire e vibre de nós para outros, que sejam igualmente alcançados pela mesma qualidade de expectação que os seres distópicos do planeta chamam de utopia e que eu chamo de prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, para mim, para você e para quem quiser e para quem vier. Senhor Jesus, eu tenho falado esses dias sobre a tua vontade da maneira mais simples, clara, objetiva, despretensiosa, despedagogizada, sem itens nenhum, só um derrame do ser, da compreensão do teu amor e do que ele produz em nós e da tua crescente manifestação a nós, porque o Pai nos ama quando a gente ama o Filho. E quando a gente busca viver o que o Filho ensinou como caminho de vida, como boa nova para ser e existir. Por favor, permite que aqueles que me viram, ouviram e os que virão a ver, que ninguém se feche, que ninguém se bloqueie, ao contrário, coloca no coração de todo mundo uma vontade incontrolável de absorver, de comer e beber a tua vontade, para que experimentem a plenitude do teu ser. Porque aquele que me ama, meu Pai o amará. E eu me manifestarei a ele. Cada vez mais. Como Jesus disse, eu tenho muito a vos dizer e vos ensinar ainda. Vocês precisam ficar preparados para receber. O que eu estou tentando fazer aqui é preparar você para receber mais. E eu espero que você deseje.